Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por escopo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 71 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 166 e 167 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada normativa operária brasileira a respeito dos preceitos de medicina e segurança do trabalho. Desta feita, os artigos 166 e 167 da Consolidação das Leis do Trabalho estarão a versar sobre os equipamentos de proteção individual que devem ser fornecidos pela empresa aos seus empregados na fórmula prescrita nesses dois fascículos legais que estaremos a desenvolver nossos estudos nesta nossa aula de número 71 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Diz o artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho que a empresa é obrigada a fornecer aos seus empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito funcionamento, sempre que baldadas todas as medidas de ordem geral para a completa proteção dos mesmos contra os riscos de danos à sua rigidez física e mental ou de acidentes do trabalho propriamente ditos. Portanto, é obrigação inarredável da empresa fornecer aos empregados e gratuitamente. Não pode haver, portanto, nenhuma cobrança do empregador a respeito do fornecimento desses equipamentos de proteção individual aos seus empregados. E esse equipamento de proteção individual, ele tem que ser adequado à prevenção do risco e estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Por isso, via de regra, é salutar que a empresa forneça aos seus empregados equipamentos de proteção individual novos, ou seja, aqueles que ainda não tenham sido utilizados por nenhum outro empregado em situações de prestação pessoal de serviço pretérita àquela que se pretende protegida através do enunciado deste artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, normalmente é salutar que a empresa forneça aos seus empregados equipamentos de proteção individual novos, para que, com isso, haja a perfeita e completa proteção dos trabalhadores
contra os riscos de danos à sua saúde física e mental ou a prevenção dos acidentes de trabalho. Cumpre-nos informar neste momento que a supressão total dos riscos de danos à rigidez física e mental dos trabalhadores ou a prevenção segura e totalmente eficiente contra a existência dos acidentes de trabalho é uma situação praticamente impossível de ser atingida pela atividade empresarial. O máximo que se consegue com o fornecimento dos equipamentos de proteção individual aos empregados, aliados aos equipamentos de proteção geral, é minimizar os efeitos deletérios destes movimentos do meio ambiente de trabalho que são nocivos à rigidez física e mental dos trabalhadores. Portanto, o equipamento de proteção individual é apenas um paliativo para que esse risco de danos à rigidez física e mental dos trabalhadores ou que haja a promoção de acidentes do trabalho dentro do meio de ambiente de trabalho em que os empregados estão a desenvolver sua prestação pessoal de serviço é quase que impossível e, portanto, os equipamentos visam somente a tornar aquele tipo de risco ou aquela possibilidade de acidente minimizada ao máximo possível dentro daquelas situações em que o risco efetivamente vai continuar a ser presente, mesmo com todas as técnicas, mesmo com todos os cuidados da empresa em relação à sanidade física e mental de seus trabalhadores. Diz o artigo 167 da Consolidação das Leis do Trabalho que os equipamentos de proteção individual somente poderão ser comercializados ou utilizados pelos empregados para uso em determinada empresa quando esse equipamento de proteção individual portar certificado de conformidade deferido pelo INMETO, que é o Instituto Brasileiro responsável por esta certificação, ou que, mesmo que essa certificação não exista, haja laudos respectivos a esse equipamento definidos também pelo Instituto que é responsável por estas certificações e pela elaboração desses laudos. Normalmente o que acontece é que o equipamento de proteção individual ele tem que portar o certificado de conformidade deferido pelo INMETO. Mas, ainda que esse certificado não exista, que seja adquirido o equipamento de proteção individual pela empresa sem essa certificação, ela pode ser dispensada se houver algum laudo específico do INMETO a respeito da capacidade e da conformidade do equipamento para os fins a que se destinou, ou seja, para a proteção individual dos empregados contra os riscos imanentes à prestação pessoal de serviços por eles desenvolvida ao empregador. Essa determinação de certificação ou de laudo do INMETO para que o equipamento possa ser considerado como válido e evitar que a acidez do meio ambiente de trabalho atinja os empregados, ela está prevista na norma regulamentar número 6 da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 3.214, de 8 de junho
de 1978. E, portanto, quando a empresa adquirir o equipamento de proteção individual para ser destinado aos seus empregados de forma gratuita, ele só poderá ser considerado como válido se tiver ou a certificação do Inmetro ou de laudo constatando a eficiência daquele equipamento para coibir a acidez do meio ambiente do trabalho e evitar que ela atinja a rigidez física e mental dos empregados. Nesse sentido também gostaríamos de reafirmar que não basta a empresa, embora seja esta a obrigação prevista pelo artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho, fornecer ao empregado o equipamento de proteção individual. Ela tem a obrigação ainda de obrigar e de fiscalizar a efetiva utilização deste equipamento pelo empregado, nas bases previstas pelos artigos 157 e 158 da Consolidação das Leis do Trabalho, que já foram objeto de estudo por nós nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho em aulas anteriores. Por sua feita, o equipamento de proteção individual fornecido pela empresa aos empregados não pode ser considerado como salário in natura, porque não é este o fim a que se destina o equipamento de proteção individual, mas sim, como o próprio nome já anuncia, a proteger o empregado contra os rigores da prestação pessoal de serviços que ele está desenvolvendo a favor da empresa. Esta situação de não fazer parte do salário para todos os fins do equipamento de proteção individual está prevista no artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estaremos a desenvolver nossos entendimentos em aulas futuras. Estas eram as informações que nós gostaríamos de destinar a vocês nesta nossa aula de número 71 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que estamos a desenvolver nesse nosso canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito. E agradecemos nesta oportunidade a oitiva de vocês nessas nossas já 71 aulas e aproveitamos também esse instante para pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através desses dois movimentos que vocês poderão nos ajudar a continuar a manter esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e desenvolver a distribuição deste conhecimento que nós estamos a apregoar nestas nossas aulas ao maior número de interessados e alunos possíveis. Muito obrigado a todos.